Seja bem-vindo a mais essa aula, onde hoje eu vou mostrar como eu vou fazer essa pintura aqui de uma maritaca nesse disco de arado. Eu não sei se é um disco de arado, é um disco de metal, uma chapa de metal que eu peguei num descarte. E ele é legal porque é uma peça que pode ficar no tempo, né? Lógico que a tinta vai descorar se tiver sol, mas ficando na chuva ela resiste. E então eu vou mostrar um pouquinho sobre esse trabalho aqui. E estou usando essa referência aqui desse casal de maritaca, que eu vou desenhar no disco, né? Então eu vou trazer essa ideia aqui de casal de maritaca para esse disco aqui redondo. E eu vou deixar esse furo aqui para ser a parte que vai ficar para cima, onde eu vou pendurar na parede, né? Então aqui vai um parafuso. E aí eu preciso organizar essas maritacas aqui. E depois eu vou bolar um contorno marrom, alguma coisa assim, imitando como se isso daqui fosse madeira, um tronco de árvore, alguma coisa assim. Então a ideia é colocar um marrom bem escuro para dar contraste com esse amarelo das maritacas. Então, se você tem alguma dúvida, você que quer perguntar alguma coisa em relação a esses assuntos de pintura de aves, de maritaca, de pintura em metal, em superfície rústica, então pode me perguntar que eu respondo. Bom, mas antes de eu começar a pintar, eu quero comentar com você sobre criatividade. Porque algumas pessoas têm comentado comigo sobre não ter facilidade em criar, né? em ter ideias assim, sobre o que vão fazer e tal. E aí o que acontece é o seguinte: a criatividade ela pode ser desenvolvida, ela pode ser estimulada, né? Mesmo que você não tenha esse hábito. O que acontece é assim, quando você está acostumado a pintar copiando da pintura de alguém, né, vai ser um pouco mais difícil porque você precisa pensar diferente, você precisa pensar de outra forma. Então, por isso que eu recomendo que você pinte olhando numa fotografia, né, ou numa fotografia sua, ou numa fotografia de internet, ou mesmo no natural, né, porque quando você olha ali, você estimula a sua criatividade. Mas aí o processo na nossa mente acontece assim. A gente tem dois lados, o nosso cérebro é dividido em dois lados, né? A gente tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo ele é mais voltado para o racional e o direito é mais voltado para o emocional. Bom, aí que acontece? Quando a gente é criança, né? Quando a gente está em formação, quando você está lá estava né, lá na sua infância e você fazia alguma gracinha, você fazia alguma coisa que você recebia algum elogio ou recebia um carinho, um afeto, uma atenção. O que acontece? Quando a gente recebe um elogio, a gente cria um choquezinho ali na região emocional do cérebro, que é o lado direito, né? Aí a gente esse lado emocional, esse choquezinho, ele vai correr até o lado racional, que foi de onde você imaginou aquela ação, foi de onde racionalmente você fez uma ação. Essa ação provocou uma sensação nas pessoas e que elas devolveram como elogio ou como bronca, enfim, e ali veio um choquezinho. Esse choquezinho, esse caminho desse choquezinho do lado emocional para o lado racional, né, que ele ainda no começo, quando a gente é criança, ainda vai passar de forma estreitinha, né, vai ser um comecinho ali dessa comunicação do lado racional com o lado emocional, ainda é um caminho bem estreito, o choquezinho vai passar meio apertadinho ali num daqueles caminhozinhos que tem no nosso cérebro. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai crescendo, a gente vai aperfeiçoando isso, porque isso a gente percebeu que essa ação racional que a gente fez traz um prazer, traz uma sensação gostosa,
Então a gente repete essa sensação. E a gente vai repetindo e a gente vai ganhando mais elogios. Então com isso, esse caminhozinho do choque, ele vai ficando uma estrada um pouco mais larga, ele vai ficando um pouquinho mais largo. Aí a gente vai desenvolvendo esse choquezinho, esse caminho ali, vai ficar uma rua, depois uma rodovia, né? Uma avenida, depois uma rodovia, depois uma pista dupla, enfim, ele vai aumentando, ele vai ficando mais largo. E aí é quando você faz aquela ação de forma muito simples e muito fácil para você. Você deve ter alguma habilidade que você faz e que é muito fácil. E que você nem percebe, que para você é tão natural, é tão espontâneo, tão rotineiro, você faz isso toda hora, né? Pode ser um sorriso seu, pode ser uma ação que você faz, pode ser uma habilidade de escrever, habilidade de pintar, no seu trabalho, alguma coisa que você nem percebe que é fácil para você e que não é fácil para as outras pessoas. Então, o que acontece? Acontece isso, a gente cria essa comunicação do lado emocional com o lado racional, com esses choquezinhos assim. E aí, quando a gente não está acostumado a usar a nossa criatividade, quando a gente não está acostumado a usar as nossas ideias próprias, o que acontece? A gente não tem esse caminhozinho, né? A gente nunca fez nada criativo e não recebeu um elogio ou não teve uma relação emocional, então não passou esse choquezinho de um lado para o outro. E aí, de repente, agora você quer fazer isso acontecer, você quer ter uma mente criativa. Então, se você ficar copiando, se você ficar batendo em cima de uma coisa que não é criativa, você não vai despertar esse caminhozinho. E para despertar, no começo, às vezes é meio sofrido, às vezes é meio difícil. Sempre que a gente vai aprender alguma coisa, né? Por exemplo, você vai aprender uma habilidade musical, você vai aprender a tocar um instrumento, ou você vai aprender uma língua, ou você vai aprender a andar de bicicleta, ou dirigir carro, enfim, qualquer coisa que você vai aprender que você não fazia antes, é muito difícil. Né? Dirigir, por exemplo, é uma coisa que era assim, costuma ser assim para muita gente, né? É muito difícil você começar a dirigir. Mas depois que você consegue, que você acostuma e que você cria esse elo emocional com o seu elo racional de dirigir, você faz automaticamente. É quando o choquezinho do lado emocional passa para o lado racional e aí flui naturalmente. Então é a mesma coisa com a criatividade. Você precisa desenvolver, começar a estimular os seus pensamentos criativos. E aí na hora, como não passa esse choquezinho de um lado para o outro, essa ideia criativa ela fica meio longe, ela fica meio distante assim. Então você até tem a ideia, mas parece que você não enxerga ela muito claramente. Então fica uma ideia meio vaga. Então quando você começa a dar corda para essa emoção, para essa sensação, né? Quando você tem uma ideia e você tem uma emoção, ali começa a passar esse choquezinho. E aí você precisa fazer isso mais vezes para que esse choquezinho vai aumentando esse caminho, vai transformando essa estrada numa rua, depois numa avenida, né? Vai pavimentando uma estradinha de terra, depois uma rua, e até chegar numa rodovia dupla, enfim. Então aí ela vai ampliando a sua percepção. E é aí que você vai começar a ser criativo, e é aí que você vai começar a ter ideias de forma natural, né? Então, um exercício que eu recomendo para que você estimule essa criatividade, quando você nunca usou a sua criatividade, quando você só está acostumado a copiar, né? Porque é fácil a gente pegar na internet imagens de pinturas, né? A gente pega qualquer coisa que a gente vai pintar, a gente coloca lá na internet uma paisagem assim e tal, e a gente tem acesso a essa informação, então você pega uma pintura de alguém. Mas quando você pega uma pintura, uma foto que você mesmo tirou, de uma paisagem que você
que você estava passeando, passou por uma estrada de terra, andou de bicicleta e viu e fotografou, enfim, foi fazer uma viagem e fotografou uma paisagem ou uma borboleta, uma flor, alguma coisa. Quando você começa a tirar dali para fazer a sua pintura, aí você já começa a desenvolver a criatividade. No começo vai dar uma preguiça, assim, vai dar uma sensação assim pesada, ruim, você fala, ai, não vou conseguir. Mas insiste que você vai conseguir, porque você precisa superar esse momento essa dificuldade, você precisa superar e enfrentar, né? E aí quando você começar a superar, as pessoas vão perceber isso, vão perceber que você está dando um salto, né? E aí você passa a virar referência para as pessoas. E então aí que é o momento que você vai receber mais elogios e que essa emoção vai vir mais forte, né? E aí uma coisa puxa a outra. Bom, então esse é o caminho para desenvolver, é um dos caminhos, né? Uma das maneiras de você desenvolver a sua criatividade. E hoje eu vou começar essas maritacas no disco de arado, e aí eu questiono assim, né? A gente fala, é criativo isso? Não sei se é criativo, porque hoje todo mundo já fez de tudo. Então você coloca na rede social, você coloca no Pinterest, você coloca no Google, você coloca em qualquer lugar, pinturas em metal, pintura em disco de arado, pintura de maritaca, você vai ver milhares de coisas. Todo mundo já fez de tudo, mas o que é criativo então? O que é a sensação de criatividade? É a sensação de você nunca ter feito alguma coisa desse tipo, né? E você fazer do seu jeito. Isso que é o diferente. O diferente não é simplesmente pintar um papagaio numa tábua. O diferente é como você vai fazer, né? A forma que você vai colocar ali. Então, a sua pincelada, a tonalidade de cor que você vai usar. Então, tudo isso daí vai influenciar nesse seu poder criativo, né? Então, pintar um papagaio, uma maritaca, como eu vou pintar, né? Deixa eu mostrar ela aqui de novo. Pintar essas maritacas, como eu quero pintar aqui nesse disco de arado, não quer dizer que ninguém nunca fez, né? É um trabalho que pode até ser um pouco diferente e tal, mas não é uma inovação. Mas acaba sendo criativo pelas formas que eu vou representar, certo? Então vamos lá. Eu vou começar a desenhar. Eu vou usar um carvão, deixa eu virar aqui, tentar posicionar o celular. Eu vou usar um carvão para desenhar. Porque eu gosto de desenhar com lápis. Eu estava desenhando com lápis, riscando com lápis, mas aqui para a câmera não vai aparecer muito bem. Então eu vou riscar com o carvão. Bom, ali elas estão se beijando, ó, deixa eu mostrar mais uma vez. Elas estão assim, pertinho da outra. Então o que eu tenho que imaginar? No disco de arado eu tenho um furo aqui, que eu vou tentar posicionar ele bem aqui no meio, né? E um outro furinho aqui assim, ó. Então, vamos lá. Agora eu não estou conseguindo pôr. Mais pra cima, né? Não, pegou. Aqui pegou. Bom, então, eu preciso... Eu preciso posicionar o peito das maritacas mais ou menos aqui assim, perto desse buraco. Para cá e para cá. E vou colocar a cabeça delas mais ou menos aqui assim, uma aqui e a outra aqui. Acho que essa daqui ficou um pouco grande. Não, vou puxar ela um pouco mais para cá. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um esboço, então eu vou riscando, eu procuro, a princípio,
visualizar como formas geométricas. Então eu estou visualizando no bico aqui um triângulo, na cabeça um oval e vou riscando, ó. Então, não vou fazer detalhes agora, eu sempre deixo para fazer os detalhes mais para frente, mais no final. Primeiro eu distribuo tudo, ó, os bicos aqui vão ficar mais ou menos aqui, então essa cabeça eu já vou ter que puxar um pouco mais para cá. Tá vendo? Eu vou errando e vou corrigindo. Muitas vezes o que acontece com algumas pessoas que me mandam as pinturas, às vezes elas falam assim, eu errei, como que eu conserto? Aí eu falo assim, conserta só aquele detalhezinho do bico. Aí a pessoa pega e apaga tudo e para corrigir. Então assim, não é legal apagar tudo, porque aí eu não consigo te ajudar, não consigo corrigir. Então, quando a gente erra, a gente tem que ir só ali naquele ponto que a gente errou, né? Porque o restante tá legal. Então, se a gente apagar tudo, a gente fica andando para trás. Então, ó, eu errei aqui, então eu vou apagar só esse cantinho aqui. Ó, e tá vendo? Eu vou riscando, mexendo, arrumando até ficar legal. Eu não vou fazer de forma impulsiva, eu vou fazer de forma racional, porque o desenho ele é racional. Então eu vou pensar, eu vou raciocinar para ver como que eu vou fazer, qual a melhor maneira de eu desenhar, de eu distribuir e vou arrumando, vou mexendo, arrumando, riscando até ficar legal. Tem algumas curvinhas, ó, acabei de acrescentar uma curvinha aqui que faz toda a diferença, né? Então, ó, fiz um oval aqui na cabeça, fiz um oval aqui no peito, imaginei, né? Vou fazer um oval aqui também de novo no peito desse daqui. Aí ela tem uma asa que salta aqui assim. Tem uma outra asa um pouco mais apertadinha aqui. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Aí o que acontece? Aqui não vai aparecer o rabo dela. Ela vai ficar... Bom, qualquer dúvida pode me perguntar que eu vou respondendo. Ó, aqui as patas elas vão assentar aqui onde eu vou criar uma situação de madeira, né? Então aqui, ó, vai ser como se fosse um buraco na madeira. Assim. Eu posso colocar essa daqui como se ela estivesse por fora da madeira. Eu vou fazer isso. E a outra está por dentro. Vamos ver se vai dar certo. Aqui o rabo dela não vai caber, ó. Vai ser um pouco maior aqui assim. Mas vai dar certo. Pronto, ó, tá saindo aos poucos, tá saindo. Esse bico aqui tá muito reto, eu vou deixar ele mais curvadinho. Então isso influencia muito na expressão da maritaca. Então o bico, eu percebo que muita gente tem dificuldade e às vezes a gente acaba fazendo muito comprido, ou muito reto, ou muito curvado. Então às vezes vai fazer um periquito, uma arara, um papagaio, acaba parecendo um gavião ou acaba parecendo uma pomba. Então precisa tomar cuidado com essa região do bico, nessa curva aqui, que ela tem um tamanho, né, que precisa ser proporcional à ave, proporcional ao bico. Bom, então assim, eu não vou ficar caprichando muito no desenho, eu já vou direto passar tinta, porque é o que eu sempre falo,
a gente começa a passar tinta e a tinta influencia na pintura, porque é uma peça rústica e o que acontece? Às vezes a gente tem que acabar borrando um pouco mais do que o normal. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um efeito de imitando madeira. Então, eu preciso fazer esse efeito sem me preocupar com a maritaca. Então eu vou borrar bastante na maritaca, porque eu vou deixar um efeito bem grosseiro assim, né? Agora talvez não vai dar tempo de mostrar, mas eu preciso fazer isso bem grosseiro, assim, deixar a tinta bem grossa para criar uma camada rústica imitando madeira. Bom, então eu acho que a maritaca já ficou legal aqui. Eu vou começar a pintar. Eu vou usar um pincel amarelo, porque ele é um pincel rústico. Vamos ver se vai dar certo. E eu vou começar com o sépia. Não, vou começar com preto. Vou começar com preto porque eu estou imaginando que essa região aqui, ó, do centro, ela é bem escura. Então eu vou pegar preto e vou manchar aqui, ó. O bico também é preto, mas aí a gente vai precisar trabalhar com cores, com brilho, né? Vai precisar trabalhar com brilho para destacar as cores do bico. Então, aí depois eu explico como que eu vou fazer para separar esse bico desse fundo preto. Bom, aí eu preciso levantar um pouquinho esse disco para pintar aqui dentro, ó. Bom, assim, agora no começo não aparece muito, né? É legal quando começar a pintar as maritacas, mas não tem jeito, a gente precisa começar a pintar o fundo primeiro, deixar o fundo mais ou menos pronto, né? Para depois começar a manchar, a pintar as maritacas. Pronto. Eu vou pegar agora um tom de marrom para começar a manchar essa região aqui onde eu passei preto. Eu vou manchar com marrom, mas ela não pode ficar preta, né? Mas ela tem que ficar mais escura do que o restante. Vou tentar fazer meio rapidinho para a gente conseguir pintar as maritacas ainda hoje, pelo menos começar a dar um fundo nelas, para a gente já ter uma ideia de como vai ficar. Bom, então agora eu vou passar o marrom aqui. E aí, é o que eu sempre falo, a gente vai fazendo os manchados e com várias etapas. Então a gente passa a tinta, espera secar, testa as cores, espera secar. E quanto mais grosseiro ele ficar, nesse caso aqui, mais interessante, porque ele vai imitar tronco de árvore, né? Então ele precisa ficar grosseiro. Ah, aqui o importante é que eu já estava esquecendo do sentido da pincelada, ó. Como é um tronco,
a pincelada ela vai precisar riscar aqui assim, nesse sentido. Então, eu vou precisar fazer um manchado assim, ó. Que é um tronco de árvore, ela está em pé, né? Então, eu vou manchar esse tronco de árvore assim, nesse sentido aqui. Então, nessa primeira demão aqui que eu estou passando, ela não vai ficar um tronco manchado do jeito que eu quero. Porque eu preciso esperar secar e aí depois ir fazendo manchas, várias camadas de mancha até ficar com uma cor legal. Ó, porque depois de seco eu venho manchando com outros tons de marrom, né? E venho manchando com amêndoa, por exemplo. Deixa eu passar um pouquinho só pra gente ver. Ó, vou passar esse tom de amêndoa. E vou manchando. Depois que ele estiver seco, o legal é a gente passar uma cor bem escura agora. Porque depois que estiver seco, fica fácil de manchar, criando uma sensação de tronco de árvore, né? Mas as cores vão ser mais ou menos essas daí. Talvez eu coloque um pouco de verde também. Vamos colocar um pouquinho de verde para ver? Ó, um verde musgo. Estão perguntando Verde oliva. quanto tempo demora para secar a tinta PVA. A tinta PVA a gente já vai passando, ele já vai secando. Só que o que acontece? Eu gosto de pintar o quadro todinho, né? No caso aqui o disco de arado todinho. Então eu vou começar a pintar as maritacas. Ó, aqui onde eu passei já está seco, ó. Está um pouquinho úmido, mas já está bem seco. Então mais um pouquinho já daria para vir manchando. Mas como eu gosto de pintar ele geral, porque isso é o que eu explico no meu método, que a gente pinta a primeira fase da pintura, a gente pinta tudo, a pintura inteira, e depois a gente vem corrigindo tudo. Por quê? Por que eu faço isso? Porque aí a gente consegue visualizar melhor o que a gente quer fazer, o que a gente quer mudar. Por exemplo, ó, eu mudei, aqui eu comecei a passar verde direto, coisa que eu não tinha feito aqui. Aqui eu tinha passado marrom. Mas como é um tronco de árvore, então é legal às vezes essas variações assim. E eu posso gostar mais do verde e carregar um pouco mais de verde do lado de cá. Então é assim, a gente tem que ir passando as tintas, testando, né? Ó, a quantidade de tinta que eu tô usando aqui, ó. Né? Usei o preto no começo, usei um pouquinho do sépia e estou usando marrom. Então assim, a gente vai passando e vai secando. Então por isso que eu gosto de pintar o quadro todinho. Depois que ele está todo pintado, sempre lembrando do sentido da pincelada, depois que ele está todinho pintado, a gente volta para retocar. Aí a tinta vai estar seca, vai estar mais do que seca, né? Aqui não está dando contraste dessa pintura que eu estou fazendo com a mesa. Mas depois eu tiro foto e posto nos stories para a gente ver como vai ficar. Bom, eu já vou começar a passar tinta na maritaca e depois eu cuido de fazer essa madeira aqui. Então assim, vou deixar essa madeira secar, né, o disco imitando madeira, vou deixar secar e vou começar a trabalhar com a maritaca. Eu vou limpar na água aqui, só troco assim rapidinho, só passo rapidinho e limpo aqui num paninho. E então eu vou começar agora a colocar cores. Eu vou começar a colocar, por exemplo, o amarelo limão.
Ó, tá vendo? A cor aqui do fundo já tá seca, porque o metal chupa muito a tinta. Mesmo que ele já foi pintado, já tem uma camada de tinta látex aqui por baixo, mas ele chupa muito a tinta, assim como a cerâmica chupa, a madeira também chupa, ela absorve bastante. Então, ó, já está seco. Eu estou passando o amarelo-limão e não está borrando. Se estivesse úmida, ela misturaria com, né, o amarelo-limão com o marrom, ó. Mas não, ele não está misturando. E também ele cobre, ó, ele está cobrindo. O amarelo-limão, que é uma cor bem clara, bem transparente, ele cobre. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou testando cores, né? Que é a primeira fase da pintura. Eu recomendo para fazer isso, para testar cores. Então eu passei o amarelo-limão, vou passar agora o laranja. E aí a gente vai passando. Eu estou com um pincel grosso ainda, não vou pegar um pincel fino. A gente vai passando e vai corrigindo, vai consertando, vai misturando, vai vendo. Eu vou usar ainda esse amarelo, que é o amarelo ouro, mas por enquanto eu vou passar só esse laranja aqui para a gente ver. Toda essa região aqui é com laranja. Aí aqui embaixo tem um pouquinho de laranja também. As asas tem um pouquinho de verde. Bom, e aí, lembra que eu comentei do sentido da pincelada aqui no tronco, de ser em pé, e aqui no peito, na maritaca, eu preciso fazer de soquinho, ó. Então eu faço ela assim, imitando a pena. Então ela tem um sentido que ela precisa seguir, que é o sentido da pena. Então a gente olha lá, por isso que é legal olhar na fotografia. Quando você olha na pintura de alguém, às vezes você não percebe essa pincelada, ou às vezes você acaba interpretando de um jeito diferente, né? Quando a gente olha para a fotografia, a gente vê como realmente é a pena da maritaca, e aí a gente faz do jeito que a gente entende, né? A gente interpreta do nosso jeito. Bom, então eu não estou caprichando ainda agora porque é um fundo, né? Só estou testando as cores. Estou vendo se vai ser isso mesmo. Mas já começa a aparecer, né? Já começa a ter um visual. Mas é só a base para a gente começar a trabalhar. Depois eu vou pegar um pincel mais fino para refazer essa pintura, porque aí você consegue fazer as peninhas pequenininhas, né? Então fica mais
Mas nessa primeira fase não tem necessidade. Nessa primeira fase a gente vai direto com um pincel mais rústico, mais largo. E é isso, ó, aos poucos vai saindo, né? Aos poucos vai surgindo. Bom, então isso é a primeira fase da pintura, onde eu estou testando as cores, eu estou passando, só cobrindo a superfície, para depois preparar para matizar. Porque aí olhando na referência, eu consigo ver algumas cores mais fortes, algumas sombrinhas assim que tem lá e que é legal eu fazer aqui, que eu não vou conseguir fazer com esse pincel. Então é assim, eu estou só passando, cobrindo a superfície para deixar pronto para começar a matizar depois na hora que estiver tudo bem sequinho. Bom, então aqui tudo onde eu passei é amarelo, agora eu vou começar a passar verde. Então eu usei essas cores aqui, esses 3 tons de amarelo, e vou começar agora a colocar o verde maçã, mas eu vou usar também um pouquinho do verde musgo. Bem pouquinho do verde musgo, porque ele é muito forte. Então aqui nessa região da asa eu preciso entender que são penas mais longas, né? Essa asa, essa região da asa aqui que é amarela, são penas mais curtas, então são pinceladas menores. Aqui já são penas maiores, são penas longas, então eu vou fazer com outro pincel mais fino, eu vou fazer alguns risquinhos assim, para deixar ela mais riscada, separando as penas, ó. Então aqui tudo são penas mais longas, que são as penas das pontas das extremidades da asa, né? Então eu vou separar depois com cor. Então depois eu mostro em outro vídeo, que hoje não vai dar tempo de terminar, lógico, né? Porque são muitos detalhes. Que agora é que eu estou começando a fazer a pintura. Então vai ter muito chão pela frente. Ó, aqui tem o rabo, também verde. Então, ó, quando eu faço isso, que eu acabei de passar tinta na maritaca toda, ainda vou passar um pouquinho no bico e começar a desenhar os olhos. Quando eu já acabei de passar tinta nela toda, aí sim eu passei a primeira fase da pintura e eu vou então passar para fazer a segunda fase, onde eu vou começar a corrigir e retocar esses detalhes todos que eu tô vendo, né? E que então eu usei, ó, verde musgo e verde folha. Então eu vou começar a corrigir esses detalhes que eu fiz de forma mais grosseira.
Então, primeiro eu vou acabar de passar o sépia aqui nesse bico. Eu não vou passar preto, vou passar sépia. Vou passar o sépia com o amarelo pele para dar um brilhozinho aqui, para não confundir com o preto do fundo. E olha, se eu errar não tem problema nenhum, porque eu consigo corrigir. Tanto eu consigo corrigir com o preto aqui no fundo, como eu consigo corrigir refazendo o bico aqui em cima. Então não tenho medo de errar, eu vou fazendo, vou arrumando. Ó, muito importante na expressão de qualquer ave, essa região aqui do bico, ó. Quando a gente dá uma puxadinha nela aqui para cima, a gente faz como se ela estivesse sorrindo. Então isso muda muito, um detalhezinho assim, 1 milímetro que a gente coloca aqui de curvinha para cima, ela já fica com uma expressão de que está sorrindo, então fica com uma expressão melhor. A mesma coisa na expressão do olhar, que eu vou corrigir depois também. Então depois eu vou pegar um pincel mais fininho do que esse, para fazer os cantinhos aqui do bico. Ó, então agora ela tá seca. Por que no começo eu falo que a gente só precisa fazer um esboço? Porque agora é que eu vou começar a caprichar e começar a corrigir. Porque até então a gente vai manchando. Na verdade, eu ainda não vou começar a fazer detalhes aqui, porque como eu vou começar a corrigir aqui pelo fundo, então o que eu faço? Quando eu passo a tinta nela todinha assim, eu consigo ver o que eu tenho que mudar, o que eu não tenho que mudar. Então, agora eu vou começar a manchar esse fundo de forma definitiva. Eu já testei as cores, vi quais cores que eu quero trabalhar. Como eu gosto de trabalhar com muita cor, eu vou usar todas as cores que eu testei e, se puder, mais um pouco, né? Que eu usei o verde musgo, não, eu usei o verde oliva, eu usei o marrom, eu usei esse marrom chocolate, que mais? O amêndoa. Que mais? Eu poderia usar amarelo pele também. E poderia usar também amarelo pele e amarelo ocre. Ó, são cores todas que eu posso usar no tronco, né? Aqui no fundo eu usei preto e eu posso usar sépia, eu posso usar o marrom chocolate, que são as 3 cores mais fortes que eu tenho. Para deixar ele bem escuro, porém não deixar ele preto, porque se a gente deixar ele totalmente preto, vai dar um aspecto muito artificial. Então, para ficar um pouco mais natural, a gente mancha. Ó, eu estou percebendo aqui que aqui tem que ter uma sombra, então depois que vai separar o peito da asa. Então depois eu vou fazer essa sombra. Bom, então eu vou começar a riscar aqui o olho. Ó, o olho, quanto mais redondo, mais largo ficar, mais expressão de alegre ele vai ficar. Então é legal fazer o olho bem grande, bem redondo, bem alegre. Fica com a expressão de maritaca sorridente, né? Aqui também faz uma curvinha aqui no bico. E então depois eu arrumo esse olho. Bom, então a primeira coisa que eu preciso arrumar aqui é esse fundo. Eu preciso manchar esse fundo, porque na hora que eu for manchar esse fundo, eu vou acabar borrando na maritaca. É normal, acontece, é natural fazer isso. Às vezes a gente até precisa fazer isso para que ele fique natural, para que fique rústico, porque senão ele vai ficar contornando aqui a cabeça da maritaca e não é essa a ideia. A ideia
ficar um tronco bem rústico. E para isso eu vou testar alguns pincéis. Às vezes eu preciso de um pincel muito macio, às vezes eu preciso de um pincel muito duro. Então eu preciso testar alguns. Vou passar e vou criar esse manchado. Mas isso é matéria para outro vídeo. Então, hoje eu vou encerrar por aqui. Vou deixar ele secar bem, né? Apesar de que já está seco aqui, ó. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente retocar, para a gente manchar e manchar com esse amêndoa, com verde oliva, que vai ficar bem legal. Fazer umas manchas imitando musgo. Às vezes é um manchado batidinho, às vezes é um manchado mais puxadinho, lembrando que tem o veio da madeira aqui, que a gente tem que representar, né? Talvez aqui no fundo eu não precise mexer, talvez aqui já esteja legal. Mas é sempre bom reforçar as cores. Então eu vou passar um pouquinho de preto. Aqui fica um branquinho, ó, que eu preciso cobrir. Pode ser com o preto ou pode ser com a cor aqui do tronco. E é isso. Então eu vou retocar tudo isso que eu fiz e vou refazer, né? Esse é o processo natural que eu faço. Passa a primeira demão, depois vai retocando. Certo? Então obrigado por quem acompanhou, por quem assistiu até aqui. Eu vou mostrando o resultado e vou postando no Stories e a gente vai se falando. Qualquer dúvida pode me perguntar que eu respondo. Então, obrigado por acompanhar, valeu e até mais.